Estamos em época de eleições, então o tema do programa Gestão Eficaz de hoje não poderia ser mais atual. Nós vamos conversar hoje sobre marketing político e sua relação com o mundo corporativo. Está conosco hoje, então, aqui no estúdio para falar sobre esse assunto, o professor Aquiles Júnior, autor do livro Marketing Político, uma analogia entre o mundo corporativo e a política, livro lançado recentemente. Olá, professor Aquiles, bem-vindo ao programa. Olá, tudo bem? O professor Aquiles Júnior é graduado em Administração e em Computação. É especialista em Marketing, em Mídia, em Educação Tecnológica e mestre em Engenharia da Produção. Além de ser autor, é professor universitário e também consultor. Professor, nesse livro seu lançado recentemente, existe analogia entre o marketing político e a política. Qual é essa analogia? Como funciona esse conceito? Bom, Paula, funciona da seguinte maneira. A origem toda do livro foi com base na experiência em sala de aula. Então eu observava sempre a resistência dos alunos em relação ao assunto política e a aceitação em relação ao assunto marketing. Vale começar essa entrevista deixando bem claro que o marketing ele não é culpado, né, dos erros ocorridos na política. A ideia do livro é mostrar como algumas ferramentas de mercado, no caso de marketing, né, e vale lembrar que marketing, uma definição bem legal, é entender e atender às necessidades do consumidor. Então, nessa definição, o marketing, que é esse mercado em movimento, ele traz e desperta alguns interesses no eleitor, nessa analogia como se fosse um consumidor. Okay? Então, a ideia principal do livro é mostrar as características desse mercado eleitoral e como as pessoas são influenciadas por algumas estratégias. Muitas pessoas devem estar nesse momento pensando, poxa, eu não reconheço o marketing como um influenciador. Dentro do marketing nós temos os meios de comunicação. Então, se hoje você já escolheu o seu candidato, é devido a um meio de comunicação. Então você esse sabendo da existência de um candidato X ou Y, você tomou a decisão do seu voto, ou ainda não, você tem um posicionamento em relação a esse produto, no caso, nessa analogia, guardadas as devidas proporções desse candidato, então você tem um posicionamento positivo ou negativo em relação a esse candidato devido à mídia. Mídia vem do latim, significa meio, então é um meio de comunicação. Então, querendo ou não, o marketing faz parte. Então, ele é todo um processo que cria uma imagem, né? Pode ser uma imagem que desgaste com o tempo, como nós temos produtos bons lançados no mercado, nós temos produtos ruins lançados no mercado. Então, nesse mercado eleitoral, nós temos candidatos bons e candidatos ruins. A ideia qual que é? Nesse mercado eleitoral é que os candidatos ruins não se perpetuem, e somente os bons. Mas isso também vale daí na relação do eleitor como consumidor, em saber buscar os seus direitos, em saber escolher o melhor o seu produto e assim por diante. Como os partidos conseguem utilizar essas ferramentas empresariais, utilizar o marketing para vender, digamos assim, seus produtos que são os candidatos? Na verdade, esse conceito já existe há muito tempo. E como eu já disse, existe uma certa resistência, né? Você fala assim, poxa, eu escrevi um livro sobre marketing, as pessoas já pensam, não, é só propaganda. E política, não, já tem uma certa rejeição. E quando você trabalha com os dois, aí você cria, né, uma expectativa em relação a isso. Os partidos, por exemplo, estão ficando cada vez mais profissionais em relação a esse mercado eleitoral. Toda essa análise é com as devidas proporções, obviamente. Você pode comparar esses partidos a marcas ou às empresas, digamos assim? Com certeza. Então nós temos aí, por exemplo, se você pensar, qual é a marca mais lembrada de chocolate? Nestlé, né, uma marca. Aí você fala, qual é o partido que tem maior voto na legenda? PT. Então o partido mais lembrado, que tem um recall maior, é o PT. Nesse exato momento, né, quem está assistindo, pense no número do PT. Você vai saber. Pense no número do PTC. Pense no número do PHS, PSDC. São marcas, ou seja, siglas de partidos que as pessoas não têm tanta lembrança. Assim. Então, é esse tipo de análise que é feita. Então, marcas maiores têm uma credibilidade maior. Por exemplo, pega o PSDB. O número do PSDB 45 é mais fácil. Está na mídia. Dá mais evidência, porque tem candidatos à majoritária. Então é nesse sentido que acaba influenciando. Os partidos estão percebendo que esse mercado está em constante movimento, os eleitores buscam cada vez mais a informação. Hoje nós temos recursos
as novas mídias, no caso, aí, Twitter, Orkut, Facebook e assim por diante, onde esse candidato deve estar inserido. Ele faz parte de um processo. É um canal a mais. Okay? Então nós não temos não temos relatos, por exemplo, de candidatos que se elegeram exclusivamente pela internet, mas candidatos que tiveram uma grande influência. Daí Barack Obama, por exemplo, em 2008, que revolucionou esse mercado, é sempre citado. E teve uma utilização muito boa, até segue como estudo para muitas pessoas desses meios sociais, dessas mídias, né, digitais e sociais. Esses partidos, trabalhando, pensando nessa ideia de marcas, como eles fazem para fidelizar os seus clientes, como eles conquistam novos clientes, que seriam seus eleitores? Aí vem a parte bacana, a parte boa. Não só a parte boa do livro, mas a parte boa dessa mudança de conscientização. As pessoas estão mais cientes da importância da política, os partidos estão começando a se preocupar mais em angariar produtos bons, ou seja, candidatos bacanas, candidatos com uma lembrança legal, com um passado interessante, para que o partido não seja influenciado negativamente pelo candidato, no caso, nessa analogia, o produto. Então, o marketing, muitas vezes, ele é visto por alguns jornalistas. Eu participei de uma palestra esses tempos em uma instituição de ensino, onde uma jornalista questionava bastante a questão do marketing como sendo o causador, né, todos os escândalos e tal. Eu vejo de maneira diferente. Eu acho que com a profissionalização desse setor, os partidos estão se preocupando mais, então ele escolhe melhor seu candidato, ele sabe se o candidato pisar literalmente na bola nesse mercado, acaba influenciando. Nós temos exemplos de partidos que foram envolvidos em escândalos pelos homens, pelos candidatos, né? E acabaram tendo que sumir, ou o partido acabou mudando até a sigla. Não dá para citar, mas se as pessoas que estão assistindo forem buscar, vão perceber que alguns partidos mudaram de sigla. E não faz muito tempo, né? Não, se as não pessoas faz. tiverem um pouquinho mais de memória, a pessoa vai lembrar, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, Paula: se as pessoas derem a devida atenção para a política, como dão, por exemplo, para uma final de Big Brother ou uma final de campeonato, 50% dos problemas na política acabam, porque essa visão mais interessada que é importante. O marketing, ele mostra como funciona, o livro tem essa proposta, mas até no finalzinho do livro eu questiono bastante sobre as pessoas não lembrarem quem votaram, ou seja, elas lembram da marca do candidato naquele momento, elas associam o nome ao número, porque nós votamos pelo número, daí a importância de um número interessante, um número fácil. Pode verificar nas propagandas políticas como se foca muito o nome e o número, muitas vezes o número em maior destaque, porque nós não chegamos e digitamos o nome, nós digitamos o número. Então, esse tipo de estratégia que é colocado. Então, eu sempre ressalto, se as pessoas, não necessariamente as pessoas que assistem a esse programa, mas o público em geral der a devida atenção, daqui 2, 3 gerações nós teremos aí uma política bem interessante no Brasil. Tomara. Nós estamos conversando hoje com o professor Aquiles Júnior sobre marketing político. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí que nós voltamos já já. Única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado.
Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. A TOTUS está ao lado de quem faz o Brasil crescer. 50 das 100 maiores construtoras do nosso país contam com nossos softwares. Assim como contribuímos com a gestão de milhares de pequenas, médias e grandes empresas. Acredite no Brasil. A TOTUS acredita na sua empresa. Ligue 0800 70 98 100 ou acesse totus.com. TOTUS, igual, sendo sempre diferente. TOTUS. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de